Salve galera do Luzi Podcast, começando o último podcast do ano. Hoje eu não tô com o Felipe porque o áudio deu erro, daí tinha que regravar, ele não pode ficar aqui. Então hoje, já como o ano já tá acabando, hoje já postei em 2021, mas mesmo assim, vamos falar um pouco sobre as previsões que o vidente Nostradamus teve no século XVI e mostrar aqui pra vocês. E antes de começar, queria falar que na internet tava falando que ele é um apotecário. Mas eu não faço a mínima ideia do que seja isso, então... Basicamente, Nostradamus era um dos médicos mais famosos da época na sua cidade. Só que ao longo dos anos, ele começou a escrever algumas previsões. E percebeu que estavam se realizando, sabe? E por isso, em 1555, ele escreveu seu primeiro livro, chamado As Centúrias. E depois, em 1557, escreveu As Profecias, que é vendido até hoje, mas foi reeditado e impresso em 2006 pela editora Martin Claret, que foi fundada por um jornalista gaúcho chamado Martin Claret, claro, né? E só que essa editora é especializada em coleções de obras clássicas internacionais. Por isso ele refez a obra do Nostradamus, As Profecias. Para 2021 ele teve 6 previsões exatas que são um pouco catastróficas, então agora eu vou citar elas por ordem cronológica. A primeira previsão que ele fez para 2021 é que vai acontecer um apocalipse zumbi. Daí ele explicou direitinho como que ele acha que iria acontecer. Segundo a profecia, um cientista russo vai criar uma arma biológica que vai gerar esse novo vírus. Esse vírus vai transformar as pessoas em zumbi, que vai resultar na possível extinção. Daí ele citou mais ou menos o começo aqui do livro. Poucos jovens, meio mortos para começar. Mortos por ódio, ele fará que os outros brilharem. Em um lugar exaltado, alguns grandes males ocorrerão. Conceitos tristes virão a prejudicar cada um. Digno temporal. A missa para suceder. Pais e mães mortos de dores infinitas, mulheres de luto, o monstro pestilento. O grande para não existir mais, todo mundo acabar, profetizou. Basicamente, ele estava falando um pouco mais sobre apocalipse zumbi e como as pessoas vão se comportar durante. A segunda profecia citada por ele no livro é a fome bíblica, que ele acreditava que seria atingida por dimensões bíblicas de fome, que ocorreria que nem na Bíblia de Deus, e vai antecipar o fim do mundo. Então ele quis dizer que a fome vai gerar um transtorno, que todo mundo vai ficar louco e vai gerar uma possível guerra. E no livro dele tem um trecho falando sobre também. Depois de um grande problema para a humanidade, um maior está preparado. O grande motor renova as eras. Chuva, sangue, leite, fome, aço e praga. É o fogo do céu visto, uma longa faísca a correr. A terceira profecia que ele citou foi das tempestades solares. Ele falou que a gente vai ver a água subir por causa dessas tempestades que vão gerar possíveis terremotos, essas coisas. Daí ele falou aqui, ó. Previ grandes tempestades solares que desencadearão migração em massa e luta pelos poucos recursos naturais existentes na Terra. Tudo isso levará também à guerra em todo o mundo, garantiu. A quarta profecia fala sobre o asteroide que vai atingir a Terra. Ele falou que seria no século XXI, então pode ser nesse ano ou não pode ser também. Segundo ele, o mundo vai sofrer o impacto de um asteroide que vai desencadear um grande número de desastres naturais, como a tempestade solar. Então dá pra ver um pouco que as profecias meio que se interligam aqui. A quarta profecia, como eu disse, se interliga também com as outras, que é o terremoto na Califórnia. Vai atingir até em 2021 e não vai ser um terremoto tão grande, mas vai causar um transtorno. A última profecia, que acho que é mais distante da realidade, soldados com chips cerebrais. A gente não tá muito perto dessa realidade, porque acho que a tecnologia mais alta que a gente tem é o dos carros que dirigem sozinhos, carros automáticos. A tecnologia artificial tá só começando ainda, mas na época eu não sabia como que ia ser a evolução. Ia ser muito rápido,
Porque na época, tipo, eu não sei, eu posso estar falando merda aqui, mas na época, se criassem um micro-ondas já era, tipo, muita evolução. Então, por isso, daí não tem como saber como que isso seria evolução, mas isso são previsões. Então, não tem muito a ver, mas só pra deixar claro aqui. Aparentemente, esses novos super soldados serão necessários para salvar a raça humana e Aparentemente, esses novos soldados serão necessários para salvar a raça humana e liderarão as forças armadas, descreve Nostradamus. Então, essa última profecia dos soldados com chips cerebrais tá bem escrito aqui, ó. Para salvar a raça humana e liderar as forças armadas. Isso pode se interligar com o apocalipse zumbi, que vai ser necessário para os humanos sobreviverem. Então, possivelmente é bem ligado uma coisa com a outra. E essas foram as previsões de Nostradamus. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like para ajudar a gente. Esse foi o último podcast do ano. A gente ficou um pouco parado porque a gente tava renovando as ideias, tava desentendimento de horário. Daí Tá bom, ninguém problema, liga. e daí só consegui gravar hoje. Quem sabe ano que vem a gente consiga fazer mais vídeos desse. Então é isso, até o próximo podcast.